palavra de Deus nos diz que quando um amigo chama a gente para estar indo ao culto, é que ele tem algo especial para a nossa vida. E a gente responde: me alegrei quando me disseram, vou à casa do Senhor. É assim, nós vamos aprendendo com Deus a como nos colocarmos debaixo daquilo que é a sua autoridade. Quero estar orando para que Deus possa estar abrindo as nossas mentes para receber aquilo que é de mais importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida pessoal, que é a palavra de Deus. Senhor Deus Pai, eu peço que o Senhor cuide, Senhor, de cada detalhe agora, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa estar agindo no meio de nós. Senhor, nós pedimos que caia por terra toda a altivez, toda a arrogância, toda a vaidade humana seja lançada fora. Que o Senhor possa, Senhor, com a autoridade do Teu Espírito, Senhor, com Seu amor, Senhor, agir no meio de nós. Senhor, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso mesmo. Que Ele seja louvado. E hoje nós vamos começar uma nova série. Nós tivemos um tempo que nós viemos preparando a igreja, as pessoas, para entrar em um novo ciclo de vida. Não de qualquer forma, porque nossa preocupação era justamente que nós pudéssemos estarmos preparados para esse novo tempo. Isso me deixa muito motivado, porque quando vai se achegando o final do ano, a gente vê que esse tempo nosso vai terminando agora ali, para que a gente realize determinadas coisas nas nossas vidas, planejamentos, planos que foram feitos, nós vamos pensando que haverá algo novo para acontecer, e nós temos que estar preparados. A série anterior nós falamos sobre nós lavarmos a nossa alma, e desintoxicarmos nosso interior, para aí sim nós podermos entrar em uma forma de nós simplificarmos a nossa vida, e ordenar a nossa vida, ordenar a nossa forma de viver. Esse aprendizado influenciará a nossa visão e interação com nós mesmos, e com aqueles que estão à nossa volta. Quando você muda, incrivelmente, aqueles que estão ao nosso lado também são transformados. Há uma mudança. Se você muda para pior, coitado de quem está do teu lado, né? Olha para quem está do teu lado aí. Você vai ser melhor? Você vai ser melhor? É o que a gente espera, né? Novos tempos, novos ciclos pressupõem uma nova esperança, novas expectativas de vivermos melhor em todas as situações, sejam elas de tristeza ou de alegria. Importante mesmo é que o controle esteja nas mãos de Deus. De alma lavada, foi um pré-requisito para nós termos sucesso nessa esperança de vida, que se desponta naquilo que virá a acontecer com nós. Nós lavamos a nossa alma e desintoxicamos a nossa alma da agitação. Aprendemos como descansar no Senhor e confiar que Ele é bom. Tua vida é agitada? É corrida? Você é demandado por 1000 coisas? E aí quando você vê, você esqueceu até de ir no banheiro. A gente fala brincando, mas as pessoas esquecem de beber água, esquecem de ir ao banheiro, esquecem de um monte de coisa. Tua vida é agitada. Nós ministramos a igreja a confiar no Senhor, que Ele é bom, e que nele nós podemos descansar.
lavamos nossa alma do tormento do pecado, que nós devemos sim ter a nossa alma ativa contra o pecado, porque nós convivemos com uma série de coisas e às vezes nós somos passivos em relação a esse tormento que é gerado na nossa alma. O pecado pode ser algo que você goste, mas ele atormenta uma alma que é dirigida pelo Espírito Santo. Se tua alma segue a direção do Espírito, não existe como ela não ser atormentada pelo pecado. O Senhor está se movendo dentro das nossas mentes para dar uma direção para aquilo que é o seu desejo, para aquilo que é a sua vontade, para aquilo que é o teu intelectual de decisão para cada coisa da sua vida. O Senhor tem um comando para as nossas vidas através do seu Espírito que habita em nós. Nós lavamos a nossa alma contra o medo que foi o medo original que surgiu lá com Adão, que bloqueia a comunhão com Deus, com as pessoas, que paralisa projetos, que limita ou acaba com sonhos. Medo que surgiu lá no comecinho. Lavamos nossa alma do medo destrutivo, um medo que a gente aprende a buscar a origem dele para vencê-lo, buscar as suas causas. Depois nós expusemos esses medos às verdades de Deus, enfrentamos os medos, passando pelo meio deles, não fugindo mais deles. Qual é o teu medo? Qual é o seu medo? E nós vencemos esse medo também proferindo palavras da verdade, dando um comando para o nosso interior: faça assim, não da forma que você está sentindo. Você acha que tudo que você sente é o que deve ser feito? Você acha que os teus sentimentos vão comandar a tua vida? Ah, mas eu não sinto isso, eu não sinto aquilo, e aí você sai fazendo o que você sente? Não é assim. Isso sim, pode até valer para pessoas imaturas. Criança age assim. Ela está com vontade de comer a bala, você não come a bala. Ela vai lá, você vai deixar na frente dela, só por Deus mesmo, querido. Ela vai lá e vai pegar. Ela às vezes não tem um controle sobre aquilo. Você precisa ajudar. Medo tem que ser confrontado com uma palavra de verdade. Ter uma conversa interior. Buscar nas Escrituras qual é o caminho. Conversar com Deus e ser específico com aquilo que nós queremos. Como você está vencendo os seus medos? Lavamos nossa alma da falta de perdão. Às vezes a gente não pode imaginar o quanto que a falta de perdão aterroriza as nossas vidas, a nossa casa, as nossas famílias, como destrói e impõe maldições para a nossa hereditariedade, só porque não perdoamos. Você está muito ferido? Você está muito machucado? Ou você disfarça essa dor, agindo pela sua vontade de expulsar as pessoas da sua vida? É lógico que é mais fácil. É lógico que é mais prático. Você simplesmente se desfaz. Deus podia ter feito isso comigo e com você. Você está achando que essa conversa não é com você? Essa conversa é com você. Deus não se desfez de mim, não se desfez de você. Ele poderia ter feito isso, mas Ele não fez. Ele derramou amor,
Ele derramou vida, Ele nos abraçou e deu seu próprio Filho para poder nos resgatar do pecado. Nós lavamos a nossa alma da falta de perdão. Tem um versículo que diz que é em Hebreus 12, 14 e 15, que fala assim: esforcem-se para viverem em paz. Esforça-te. Dá tempo da tua vida para falar: não vou deixar isso assim, eu vou viver em paz. Eita povo que gosta de brigar. Fala que o brasileiro não é assim, é de boa. Querido, isso não é verdade em lugar nenhum do mundo. Se o cara é ser humano, ele gosta de um fight. A não ser o Zá. Cadê os casais que já fizeram o curso aqui? O Zazão gosta de paz ali, mas mesmo assim no seu interior existe uma necessidade de contrapor o outro. Pessoas que foram ofendidas e buscaram lavar sua alma da falta de um perdão, que foram com ofensas que são desse tamanho assim, ó. Mas aquilo doeu tanto, foi tão importante para mim, perdoando ofensas menores, as pessoas foram libertas. Porque às vezes não enxergava. Por que você está tão magoado com a pessoa? Não, ela não me deu bom dia. Como assim? Não, ela passou por mim, ela não deu bom dia. Nunca mais eu falo com ela. Ela não deu bom dia. Vai lá e dá bom dia para ela, abraça ela. Às vezes ela estava com dor de dente, estava mal. Às vezes ela é só chata mesmo. Pergunta para quem está do lado: você é chato ou não? Pergunta aí. Não, porque às vezes a pessoa é só chata. Senhor, misericórdia. Quando a gente for assim, vamos pegar e ter uma libertação pessoal, né? Para a gente largar de ser chato, mal-humorado. Às vezes é assim, estão descobrindo aí. Lavamos, desintoxicamos o nosso interior da falta de perdão de pessoas que tiveram feridas legítimas. Não foi algo que assim, não foi por falta de um bom dia, não foi só por uma chatice momentânea, mas foi porque algo muito sério foi feito, aquilo foi uma verdade, e aquela pessoa teve motivos para guardar aquela dor e aquela mágoa no coração. Nós também lavamos a nossa alma, perdoando as injustiças que são arrasadoras. Algumas, queridos, são essas que eu falo que são legítimas e tem um motivo. Teve algo na tua vida para isso. E outras que, além de ter motivo, elas foram assim: eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você mentiu para mim. Eu não acredito que você viveu dessa forma ao meu lado e me traiu. Eu não acredito. Eu não acredito que Deus tenha tirado a vida dessa pessoa que eu amava tanto. E isso para mim é avassalador. Eu não acredito que alguém tomou um tiro e podia ter morrido o bandido, não aquele que morreu. E eu acabo não perdoando a Deus por isso. Algo que é uma injustiça arrasadora. O que eu entendo é a dificuldade de nós perdoarmos as atrocidades. O que não entendo é que Deus fala: ame. Sai dessa posição. Ame. Mas Senhor, ele merece, ela merece. Sai dessa posição. Muda isso. Essa série de alma lavada, desintoxicando o nosso interior, é base, é um pré-requisito para você. Põe no começo aqui, por favor. Desembaraçar as trajetórias da sua vida. Nós como pastores conversamos, eu falo: como nós vamos desembaraçar, simplificar nossa vida, se nós estamos cheios de problemas, e a hora que nós vamos conversar uns com os outros, seja na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, nós estamos cheios de
toxinas espirituais que nos derrubam. Eu não consigo simplificar. Hoje nós vamos iniciar a série Simplifique, desembaraçando as trajetórias da vida. A cada tempo há um tempo para nós fazermos alguma coisa, nós nos movermos na direção daquilo que nós estamos entendendo, dentro do que a mídia fala, dentro do que a escola nos ensinou, dentro daquilo que nossos pais trouxeram para as nossas vidas, dentro daquilo que eu estou aprendendo com os meus amigos, dentro de tudo o que eu estou decidindo para o meu futuro. A base dessa série foi extraída do livro Simplifique, escrito pelo pastor Bill Hybels. E na contracapa desse livro nós lemos palavras que concentram problemas que são muito latentes em nossos dias. 3 palavras: superocupado, exausto e sobrecarregado. Essas palavras que vêm no nosso dia como uma avalanche, e dificilmente eu acho um ser à minha volta, pelo menos, que eu falo: e aí, tá tudo tranquilo? Você está com, a agenda está em paz, está tudo assim, você não está desse jeito? Não, eu não tenho visto esses caras. Essas pessoas, de forma geral, estão superocupadas, exaustas e sobrecarregadas. O texto depois continua, ele vai de uma forma instigando a mim e a você que lê, a refletir: há quanto tempo que você não encontra tempo para respirar? Sabe, um tempo que você fala: vou respirar. Muitos de nós passamos por isso. Sua agenda e vida financeira estão desequilibradas. Há quanto tempo? Pela graça de Deus tem alguns que conseguem, e não é pelo tanto que ganha, é porque conseguiu ordenar alguma coisa que ordenou a vida financeira. A maior parte não é assim. A vida financeira parece uma montanha russa, parece que você viajou para a Disney, pegou a montanha, você sobe, desce e aquilo fica uma loucura. Há quanto tempo os seus relacionamentos não estão fluindo com harmonia? Ei, você até acostumou a viver mal no relacionamento. Não, porque eu tomei uma decisão, e a tua decisão às vezes: eu vou viver mal no meu relacionamento. Lógico que você não fala assim, porque você é inteligente, você deve ter ser estudado, você fez alguma coisa e você fala: não é que eu decidi viver mal, eu tomei essa decisão na minha vida. Há quanto tempo você se sente verdadeiramente em paz e pleno e conectado com Deus? Como é seu Deus? O seu Deus é diferente de todos os outros? Como é seu Deus? O seu Deus é esse que está escrito na Bíblia? O seu Deus é esse? O seu Deus é o Deus que você ergue a sua mão acima da cabeça para declarar: existe um senhorio sobre o que eu penso. Existe algo acima de mim que comanda a minha vida e eu confio nela. Porque eu creio que aqueles que dizem: eu sou cristão, eu estou dizendo: eu sigo a Jesus Cristo e esses princípios. Eu não farei tudo o que quero, eu farei aquilo que tem uma direção de Deus. Simplificar, querido, a nossa forma de viver pode ser simples, mas não é fácil. Você concorda comigo? A gente fala: não, mas é só simplificar. Quem dera. Simplificar a nossa forma de viver pode ser simples. É só não fazer tal coisa, faz outra. Mas isso não é fácil.
muita dificuldade. Vai mudar a agenda de alguém aqui? Tenta pegar e remanejar as coisas. É assim, facinho? Eita! Não, mas é só você querer. Eu sei. E tem uma luta interior. E uma disputa da nossa mente e do nosso coração. Para nos levar para N lados. A nossa vida não se simplificará sozinha. Se você não se mexer. Se você não tomar uma ação. Dificilmente ela vai se descomplicar. Ela vai desembaraçar. Há de haver uma ação sua para que você possa seguir uma direção que você escolha. Porque as pessoas pensam que é assim: eu não vou tomar decisão nenhuma e eu vou cantar a música do secular lá, do cara que deixa a vida me levar. Eu não vou me preocupar. Funciona? Funciona. Só que funciona do jeito que a vida te levar. Vai não fazer nada. A minha vida foi pautada dentro de uma geração, a minha e das outras pessoas que são seculares aqui na igreja, digo pastor Reinaldo, pastor João, pastor Edivaldo, que era o quê? Quando você entrava numa empresa, quanto tempo você tinha que ficar na empresa? Era, quanto? Isso, 30 anos, a conversa era essa. Você fala isso para os jovens de hoje, eles falam assim: quê? Os caras querem ficar o seguinte: meu, passou um ano, não aconteceu nada, meu, vou me mexer, cara. Não é assim? Não tem problema, eu entendo que é uma outra geração. Mas o que eu não entendo, às vezes, da nova geração, é que eles querem entrar nas empresas sendo diretores das empresas. Eles querem entrar nas empresas e eles não querem passar pelo caminho que tem que trilhar para ter uma experiência, para saber o que está falando. Eles sabem na teoria, eles são muito inteligentes, eles são preparados como nunca nós fomos no nosso século. Eu dividi com eles porque aqui tem 400 anos de história, querido. Mas na nossa época era assim mesmo. Minha tia falava para mim: vai, fica na empresa. Mas tia, aconteceu isso, isso. Engole o sapo, fica lá. Hoje não. Passou um sapinho desse tamanho, você já quer mudar. Novos tempos. Nós temos que agir para simplificar nossa vida, não deixando ela nos levar. Que nós possamos fazer diferença na nossa escolha e sabermos que o que nós estamos escolhendo nos dará sim uma decisão desse futuro, da forma que nós escolhermos. Porque é terrível, talvez daqui a um tempo, jovens que estão aqui, e mesmo aqueles que já são mais maduros, estarem vivendo uma situação de uma escolha que falou: não pensei direito nela. Eu não refleti, eu não escutei as pessoas que eu deveria escutar. Eu não falei com quem eu deveria falar. Eu fui indo da forma que eu achava que eu deveria ir. Como estamos crendo em um novo tempo de esperança, um novo ciclo. Essa série, Simplifique Desembaraçando as Trajetórias da Vida a Cada Tempo. Ela está envolta dentro de um contexto que, biblicamente, é chamado de Kairos. E Kairos é um tempo que ele não é tangível. É diferente do tempo que nós conseguimos seguir num calendário que tem a data, tem algo, uma atividade específica. Às vezes é um tempo de algo, é o tempo de alguma coisa, e eu estou declarando para a tua vida: ei, é tempo de você mudar a tua forma talvez de pensar, de você repensar nas tuas decisões. Ah não, mas eu estou decidido. Tá bom, você já repensou sobre isso? Você já reavaliou as coisas que você está vivendo? Para onde você está direcionando a sua casa, a sua família, a sua vida? Como está? Kairos é uma palavra de origem grega, que significa momento certo ou oportuno. Ele é um tempo diferente do Cronos, pois não é linear, ele não pode determinar ou medir uma oportunidade, ou mesmo a ocasião certa para determinada coisa. Kairos é o período ideal para que
para a realização de algo específico sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre aquele tempo que você está vivendo. O chamado Kairos de Deus não pode ser medido, pois de acordo com uma das passagens bíblicas, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia. Que fala em 2 Pedro 3,8. E eu quero convidar você a pensar em suas vidas em termos de épocas e tempos. Épocas e tempos. Pensar na passagem do tempo da nossa vida, justamente como mostra em Eclesiastes, o capítulo 3 fala exatamente sobre isso. O livro que Salomão escreve ali, como o pregador, ele fala da vida como um tempo, como épocas. Salomão escreveu o livro no século 8 a.C., quando já era idoso, registrou sua visão sobre o significado da vida e do que viu que era importante. E olha que interessante que ele traz. Para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Uau! Nossa vida está longe de ser algo simples, estável, reto e linear. Ela é sim um fluir e refluir de tempos. Tempos vão passando. Vivemos em épocas e ciclos. Podemos identificar a fase da vida das pessoas quando nos dão, às vezes, algumas poucas explicações. Épocas são marcantes por suas características singulares. Época em que um casal acabou de ter um nenê. Quem acabou? Cadê a Júlia? Já não está no culto. Não adianta. É assim. A criança pediu. Mãe, quer alguma coisa. Como ela pede isso? Faz o jeito dela lá. Chora, pede. É uma época. É uma época em que a mãe é mais exigida. O pai bonitão. Quem são os pais que estão com criança nova? Levanta a mão, deixa eu ver. Atenção é total para vocês, não é? Para os maridos. Vocês recebem atenção total. Totalmente nada. Só que não. Não recebe. Porque a linda de Deus. Mostra ela para as pessoas. Eita, baba o pai também. Aqui, ó. Cadê o Mário? Levanta lá atrás, Mário, também. Ó. O pai está em pé lá atrás, aí. Tem outra. Juliette deve estar dando mamar. É assim, é uma época. Então, quando alguém nos diz justamente o seguinte: caramba, estamos caminhando lá para uma pessoa que vamos visitar, vamos na casa do Jefferson, todos estão convidados para ir lá, tem um pão de queijo da hora, tá maravilhoso. Mas chega lá, tem a hora do nenê. É aquele tempo de dedicação. Você não precisa falar mais muita coisa. É um tempo de cuidado. Agora está chorando, tem que ver o que é. As mães que já têm suas filhas hoje grandes, tem os filhos grandes, olha e fala: meu Deus, já dependeu totalmente de mim. Totalmente. Época da escola, do ginásio, da faculdade, cada qual com a sua intensidade. Você lembra quando você entrou na escola, quando você foi no primeiro dia de aula? Você lembra como foi vencer isso? Quando você foi para o ginásio, quando você tinha o grupo, os seus coleguinhas, você lembra? Quando vocês estavam naquela turma que se divertia, um falava bom dia, o outro dava risada, tudo era graça. Fazia careta, dava risada, não fazia, e as emoções subindo e descendo, uma época de pura emoção. É assim. Época antes e depois dos 18 anos. Quem lembra, quem teve grandes expectativas de fazer os 18 anos para tirar carta? Nossa, olha aí. Nossa, eu não vejo a hora. Nossa, falta uma semana. E eu desesperado lá para poder, queria dirigir, queria
épocas da nossa vida. Oh Senhor, época do noivado e depois do casamento. Os noivos, estive com os noivos a semana passada, foi um reboliço lá. Cadê os noivos? Levanta as mãos que estão noivos aí. Coitado, vamos orar por eles, queridos. É assim, é um tempo seguinte, vai falar, às vezes é o homem, às vezes é a mulher, vai falar com eles que outro assunto que não seja, o tipo do tecido que vai usar no vestido, que decote que vai ter, qual vai ser o véu, que tipo de festa vai ser, como vai ser o casamento, faz festa, não faz festa, viaja, não viaja, quanto tem de grana para isso, tem outro assunto para os noivos? E é por aí. Como que nós vamos ser juntos? Nós não vamos brigar. Não fui eu que ri, hein? Não fui eu. Eles declaram, não, com nós não, a gente faz assim. Quando tiver uma briga, você faz assim, eu faço assado, tá legal. Não vamos brigar. Yes. E eu vou para entrar e para falar para eles, não, vocês vão ter que aprender a brigar. O segredo não é não brigar. O negócio é brigar certo. Não pode dar soco em lugar nenhum. Mas como é que vocês vão lutar as suas guerras? Isso importa. Como elas vão ser lutadas? Como elas vão ser vencidas? Vencendo o seu próprio eu, podendo se humilhar, podendo estar na presença do Senhor, podendo ter um direcionamento de pessoas que te dão palavras de bênção, não de maldição. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Épocas. Época dos noivos. Guardar recursos, planejar a cerimônia, a festa, a lua de mel, onde morar, filhos. Uau! Tudo se desponta. Semana que vem meu filho casa. Queridos, o pai é tão tratado, queridos. A mãe nem tanto, porque a mãe também, né, Cleo? Todos estão convidados na igreja sábado que vem. Tá certo, Yasmin? Todos aqui, 11 horas, casamento no civil. Os caras vão assinar, cumprindo a lei dos homens, como a Bíblia diz para que façamos. É um tempo muito especial. E a época do primeiro emprego? Também, né? Quem já trabalhou e conseguiu o primeiro emprego, que bênção quando nós entramos no primeiro emprego. E assim vai, enfim, nós vivemos várias épocas que se foram, e outras que ainda virão. Nós vivemos várias épocas distintas nas nossas vidas. Circunstâncias adversas também definem os nossos tempos. Um acidente, uma internação que te imobiliza, a perda ou a conquista de um emprego, a separação de um casal, ou a luta e a dificuldade de perdoar e recomeçar, ou romper o relacionamento. Decisões de tempos que nós vamos ter. Salomão nos traz a reflexão de que uma boa forma de avaliarmos as nossas vidas é se nós conseguirmos identificarmos o tempo que estamos vivendo. Algumas coisas estão no nosso controle, e outras, nós não temos o menor poder de decisão sobre elas. Alguns tempos são impostos pelas circunstâncias. Não tem jeito, aquilo aconteceu, é daquele jeito e nós entramos nesse rio, não é assim? Mas eu não queria, não adianta você querer ou não, aquilo acontece. E você vai ter que aprender a saber como você vai reagir com aquilo. Mas outros tempos, é nós que decidimos adentrar neles. Às vezes com uma simplória análise da situação, ou por uma emoção legítima, mas às vezes uma emoção inadequada, eu tomo uma decisão. Eu não aprofundo as coisas. Eu senti determinada coisa, eu passei por um sofrimento,
É verdade, eu tenho motivo para estar me sentindo assim, e eu tomo a decisão errada. Eu entro no tempo errado. Eu destruo as coisas que estão à minha volta, porque eu estou tomando uma decisão embasada naquilo que eu sinto. Quem está me entendendo diz amém. Você foi traído pelo seu cônjuge, com outra pessoa, porque deixou de te contar algo, pelos planos que ele fez sozinho e deram errado. É isso tudo, e isso tudo foi verdade. É legítima a sua raiva, a sua dor. No entanto, será que deve mesmo se separar e impor esse tempo, esse novo ciclo para a tua vida? Ou deve impor um tempo de aprender a perdoar e recomeçar? Cara, pedir para alguém perdoar uma coisa que a pessoa está certa? Só pastor para fazer essas coisas. Pastor e você, que é cristão, e você também. Assim a gente deve gritar. Clamar realmente ao Senhor. Pergunta para quem está do teu lado: você vai fazer o teu papel? Eita, está apertando, você está se sentindo apertado aí? Você está sentindo o calor? E eu não estou perto de você ainda. Mas sabe quem está aí? O Espírito Santo está mexendo com você e está falando alguma coisa. Eu entendo, eu sei do que eu estou falando, porque o Espírito Santo vai e age dentro de você. Não é o acaso. Seja como for, lembre-se de que um tempo não é a sua vida inteira. Um tempo é um tempo. Por isso que a gente clama e fala com os noivos. Cadê os noivos? Está ali, aqui. Os noivos assim, cara, faz tudo isso, mas pensa no futuro, pensa lá na frente. Não tome uma decisão por tomar. Analise, escute outras opiniões. Entenda o quanto é importante você proferir a mesma fé, o mesmo entendimento sobre Deus que o seu cônjuge. Não pode ser algo aleatório. São decisões de vida, de alguém que você vai dormir, acordar, dormir de novo, acordar, brigar, não brigar, o tempo inteiro, a tua vida inteira. Não é para ser descartável. Isso é importante, pois, sendo esse tempo bom ou ruim, fácil ou difícil, tudo que está debaixo do sol, tudo que está sobre a terra, é temporário e vai passar. Alguém tem dúvida? Não, ninguém tem. Por isso que no Salmo 90:12 nos diz algo que é para a gente sair tomando posse para a nossa vida hoje. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o quê? Agora eu consegui ler. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o nosso coração, para que o nosso coração alcance sabedoria. Não é uma sabedoria que é ensinada na escola, na faculdade, é uma sabedoria da vida, direcionada por Deus. É assim. O Espírito está falando, e nós estamos entendendo o que Ele está falando. Eclesiastes 3:1-22, nos mostra uma sequência de ações. Para tudo há uma ocasião, há um tempo para cada propósito debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar,
tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. Eita! Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu não vou ler até o final, porque eu vou falar algumas coisas sobre o tempo, e não é estressar cada um desses movimentos, mas você entender o ciclo do que você está vivendo. Qual que é o objetivo? É você buscar saber o que você está tomando de decisão para levar esse novo ciclo de vida. Nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Nossa, como tem valor a palavra do Senhor. Como tem sentido. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. É muito lindo a palavra de Deus. Ela traz uma verdade que não é relativa. E eu gostei muito de ter estudado esse livro na perspectiva de ordenar as épocas e os ciclos da vida em 3 tempos distintos, que podem ser resumidos, pelo menos eu os resumi nessa forma. Primeiro tempo, nascer. Todo mundo que está aqui nasceu? Mais ou menos. Nasceram. O segundo tempo, viver. E o terceiro tempo, morrer. Simples e objetivo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Simples e objetivo. É isso. Sobre esses tempos não temos controle. Ao nascer, ninguém escolhe nascer na hora que vai nascer, o lugar da filiação, se vai nascer pobre, se vai nascer rico. Ninguém escolhe, nasce. Nasce. Ah, não, eu quero nascer numa família de músicos. Não, não escolho. Morrer, também não está no nosso controle, o morrer. Jesus sabe de tudo isso, e Ele nos fez para ser eterno, mas para nossa surpresa, alguém tomou de volta para nós o controle de poder nascer e morrer. Se antes não podíamos escolher o tempo de nascer ou morrer, agora em Jesus, já podemos escolher morrer ou nascer. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também na semelhança da ressurreição. Se você crê que existe um Deus, e que Ele fala, se vocês crerem em seu Filho, confiar nele, você não morrerá, você terá vida eterna. As coisas mudam de perspectiva. João 3, 6, 7 nos diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, está morto para a eternidade. É o que a palavra nos traz. Será que nós temos esse entendimento do tempo da nossa vida? Em Jesus, os 2 tempos que haviam escapado do nosso controle, nos foram devolvidos através da sua graça. Pelo mesmo Espírito, nós podemos escolher nascer para uma nova vida e morrer para a velha criatura. Você nasce para aquilo
que você diz o seguinte: eu não seguia as coisas que Deus falava para mim, e agora eu sigo, agora eu busco, agora eu vou para essa direção. Quer ficar morto? Continua sendo você. Ou você pode escolher: eu quero vida. Mas isso não são para todos. São para aqueles que creem. São para aqueles que falam: eu entendi, Senhor, existe um Deus, eu vou tomar posse disso para a minha vida. Eu não vou crer de uma forma social somente. Eu vou crer e eu vou viver assim. Eu vou pôr isso como sendo o norte de todo o meu futuro e toda a minha vida. Ou você vai ser mais um crente de Araque. Só crente, o diabo é. O que você quer? Quais são as decisões de direcionamento para a tua vida? João 11:25 nos diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Às vezes nós estamos caminhando com as nossas vidas tão atrapalhadas com tanta coisa, que nós não entendemos a maravilha que é nós podermos sentir a paz que excede todo o entendimento e caminhar na direção do que Cristo tem para cada um de nós. E nós ficamos tentando resolver as nossas coisas do nosso jeito. Eu quero independência de Deus. Só que você não fala assim. Você só não escuta o que Ele quer falar com você. O que você faz? Só caminha. Eu ganho dinheiro, eu faço isso, eu vendo aquilo, eu compro aquilo, eu estudo, eu faço curso, eu faço aqui, eu trabalho, eu ajudo em casa, mas eu não sigo a Deus. Eu vou até na igreja, mas eu não sigo a Deus. Caramba, essa mensagem talvez não tivesse ter sido para um dia de feriado. Podia ser alguma coisa mais leve. Vou pedir perdão para você. Agora, o teu problema é com o Espírito Santo. Conversa aí com Ele. Eu quero estar orando para que essa palavra faça os efeitos que ela deve fazer na tua vida. Peço a Deus que nos ajude a desenvolver, Senhor, a capacidade de identificar em que época nossas vidas estão ancoradas. Senhor, eu peço que o Senhor possa ajustar a nossa forma de responder a Ti, em cada uma dessas fases que nós estejamos vivendo, Senhor. Reconhecendo, Senhor, a Tua mão e seguindo a Tua direção no meio da tribulação. Senhor, eu peço que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a aceitar melhor quando uma fase nossa termina e quando outra fase começa. Senhor, que eu possa administrar bem o tempo e as minhas relações interpessoais, com quem eu vivo, Senhor. Quanto tempo eu me dedico àquelas pessoas que eu amo, quanto tempo, Senhor, eu me entrego para coisas que não tem nada a ver, Senhor, com a Tua palavra. Senhor, que eu tenha assim, Senhor, o tempo de distração, o tempo de sossego, mas guardado pela Tua presença, preservando o meu coração, preservando, Senhor, a minha vida. Ah, Deus, ajuda-nos, Senhor, a caminharmos nessa direção, em nome de Jesus. Eu falei do primeiro e do terceiro tempo, mas o segundo tempo de nossa vida é onde Eclesiastes não economizou nenhum tipo de verbo ou ação para a gente fazer. Não é isso? Tem um monte de coisa, é o recheio. A capacidade de identificar a época que estamos vivendo ajusta a nossa forma de responder a Deus, reconhecer a sua atuação em nossas vidas e seguir na direção que Ele nos indica para aceitar,
melhor ainda o início e o fim dela. Eu lembro-me, eu falei das crianças, dos nenês, e eu lembro quando a Tayla era novinha, e eu estava nessa fase que os meninos estão agora com as crianças novas, e eu falava assim: Cléo, caramba, você não vai dar atenção para mim? Ele falou: não, mas eu estou dando. Falou: Cléo, mas não é assim. Eu tinha pensado tudo antes do casamento, que quando for ter filho, faz assim, faz assado, e tem tempo para a gente. Ela dorme na hora que a gente manda dormir, não é assim que funciona as crianças? É assim, Fábio? Não. Eu falei: mas isso não acaba nunca. E eu reivindicando meus direitos de um bom homem, atrapalhado e que não sabe como é viver. Ela me respondeu. E foi interessante a forma que ela me respondeu, porque foi uma das crises que eu tive na minha vida. Falou: calma, isso vai acabar. Falei: nossa, animou. Primeiro ela me animou, jogou lá para cima. Falei: sério? Sério, isso vai melhorar. Falei: e aí, mas quanto tempo? Porque eu queria o Cronos. Eu não estava entendendo qual era o Kairos de Deus, que era um tempo. Eu queria uma data. Quando que é? Agora, a partir do dia 3, começa agora isso. Ela me respondeu: não, Camal, vai ser mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Quanto? Foi uma crise. Falei: Cleo, 5 anos? Ali ela me deu um choque de realidade. Cara, você vai casar, vai ter filho, sabe aquele tempo que você saía, vamos comer um lanche de madrugada? Não tem, meu. É diferente. A criança está ali, depende de você, depende da mãe. O cara às vezes quer puxar a filha e puxar também a esposa para fazer determinado. Não dá. As mães depois me agradecem aí, tá bom? Mas é Deus que está falando. Porque é assim, precisa do cuidado. Obviamente que também haverá o tempo de você receber teu beijinho, mas você foi feito homem por causa disso. Você é um brucutu, mas é lindo de Deus. Ele também te ama. Você vai receber de volta a recompensa. Plantar ou arrancar, esse tempo nos foi dado para o nosso controle. Nós podemos escolher o que fazer com ele. O segundo tempo, que é o tempo da nossa vida, você escolhe o que você planta ou o que você colhe. O que você tem semeado? O que você tem semeado na sua vida? O jardim da sua vida tem alguma beleza ou o mato tomou conta? Você deixou algum lugar sem carpinar? Eu sei que não é dessa geração, mas você sabe que mato cresce. É assim. Se você não plantar alguma coisa, mato vai crescer nesse lugar. Matar ou curar? Você tem ajudado na cura ou na necessidade de alguém, ou sua especialidade é a morte? Nós temos que ver o que eu estou fazendo. Estou ajudando a curar ou não? As tuas decisões podem matar ou curar. As tuas palavras podem levar as pessoas a ter uma decisão errada ou não. Você é uma pessoa omissa, que acaba pela sua omissão levando as pessoas a caminhos errados. Existem situações diversas, desde o mau caráter, as más atitudes, as situações como até mesmo a fome, a miséria que muitos vivem, e que você pode resolver acabar e matar com aquilo. Tem coisas que devem ser mortas no nosso caráter, na nossa vida. Eu não sei se você já se olhou como uma pessoa ruim. Eu não quero te acusar de ser uma pessoa ruim, mas eu sei que dentro de nós existem coisas que não são boas. Isso deve ser morto. Isso deve ser acabado, para que a gente possa colher outras coisas, para que você abra espaço para plantar aquilo que o Senhor pede para plantar.
Não acho que é fácil, é um trabalho árduo. A palavra de Deus diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes. Sim, mortificai tudo isso. É tempo de matar. Isso. Não é para matar a pessoa que gera às vezes isso. É para matar isso. Nós vamos aprender essa separação. Tempo de matar a maldade em nossos corações, as velhas atitudes do homem sem Cristo, que não pode mais viver em nós. 1 Coríntios 15, 36 diz assim: insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Há de morrer algo em nós, não é uma ilusão. Como é difícil você gritar aos quatro ventos que devemos sim morrer em algumas coisas e não exercer as nossas vontades, para que Cristo possa viver em nós. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. É difícil isso, mas é assim que deve ser. Derrubar ou edificar, chorar ou rir, prantear ou dançar. Não só a morte, mas diversas perdas que nós temos, nós devemos gerar sim, uma necessidade de nós podermos chorar. Quem aí às vezes já perdeu a capacidade de chorar, de tanta dor? Às vezes assim acontece conosco, a gente não consegue mais chorar. O nosso caso às vezes não é esse, a gente chora até demais, né? Talvez porque o Senhor vá tocando, e Ele fala, há tempo de chorar. Há tempo de nós prantearmos algumas coisas que aconteceram. Prantear é lamentar, lastimar ou chorar por uma perda, um emprego, um casamento, um desapontamento significativo. Não há maneira certa de prantear, seja ela intensa ou suave, mas acima de tudo, ela deve ser autêntica para com a sua dor. Tem que ser verdadeira. Morreu alguém que é tão importante para você, você finge, você sorri. Não, chora. Procure ajuda para sentir ou amenizar sua dor. Há tempo de dançar também. Tem pessoas que às vezes não comemoram nada. É que nem quem já viu jogo de vôlei e sabe como é que é. Pelo menos do que eu aprendi de vôlei, quando o pessoal marca um ponto, alguém levantou a bola e você marcou o ponto, o que tem que fazer? Ficar parado ali, não se move? Não, você corre para o meio da quadra, vai todo mundo lá e comemora. Vida, querido, se é um cristão, pelo amor de Deus, comemora as coisas boas, viva as coisas que são saudáveis. É isso. Será que nós vamos ter que viver uma coisa que é uma mentira, um Deus de tristeza, um Deus de sofrimento, um Deus... Não, nós vamos ter tristezas e vamos ter alegrias. Deus é um Deus que gosta de comemoração, queridos. Pelo menos na Bíblia diz assim. Deus gosta de celebrações, de festividades. Deus é um Deus por natureza alegre. Não devemos deixar passar o tempo de comemoração de forma despercebida. Os noivos estão falando aí para mim, deve estar pensando aí, caramba, ele falou para a gente não fazer festa no casamento. Isso não impede você comemorar com seu amado numa lua de mel especial na França, ou em Cancún, ou em algum lugar, tá certo? Comemora. E os pais, os convidados, ficam tudo aqui, ai que bonitinho, eles estão lá. Eu não acho que... E eu quero falar
para toda a igreja, porque vocês, como pais, podem ajudar. E eu não quero que deixe uma confusão entrar nas nossas mentes. O meu aconselhamento foi para eles: se a festa do seu casamento for te gerar problemas financeiros após o casamento, não a faça. Ou se você a fizer, faça do seu tamanho. Não é assim? As pessoas que são mais velhas e maduras aqui, velhas eu não vou falar, né? Velhas é essa turma só aqui. Eu estou falando do quê? Aquelas pessoas que têm o entendimento, porque não adianta voltar da lua de mel, depois de ter gasto um mundo de dinheiro ali com a coisa, e aí fala: como eu pago isso, como eu vivo, como eu pago a luz, e começa a discussão entre o casal. É isso que foi dito. E é isso que os pais podem orientar e ajudar, porque eles às vezes na emoção podem se perder. Nós vamos espalhar ou vamos ajuntar? É interessante quando a gente fala de espalhar e juntar. É espalhar pedras, né? Que está escrito no texto. Espalhar pedras tem um significado de um relacionamento de intimidade. Eu falei: nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas é isso. E tem a ver também, como eu busquei num outro texto para fazer uma analogia, eu peguei em 1 Pedro 2,5, que fala assim: vós também são como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Veja, somos pedras vivas. Então, que pedras são essas que são separadas? Há tempo de juntar essas pedras. E é como a gente está aqui também, igreja. Querido, quem não sabe que às vezes a gente é meio como umas pedras meio pontiaguda, às vezes que raspam, lixam a vida um do outro, não é assim? Pedras. Todos devem vir com um só pensamento. Nós somos como pedras vivas. Todos isso para exaltar a majestade de Deus. Nós temos que observar a solidez daquilo que se junta, formando realmente algo que a gente possa se apoiar na rocha que é Cristo Jesus. Se apoiar nele. Abraçar ou se afastar. Devemos abraçar as pessoas confiáveis e desenvolver cada vez mais um relacionamento profundo, pleno e verdadeiro. Há também tempos em que o mais sábio às vezes é evitar o abraço. Tem horas que é assim, não se mete a besta não e sai fazendo coisas. Tem hora que é bom evitar, guardar ou jogar fora. Um tempo de passar a régua e arrumar as gavetas. Há um tempo em que tudo está sobrando. Tudo está sobrando, tudo que é excesso deve ser desentulhado da nossa vida. Há anos atrás, acho que 19 anos, nós mudamos para Osasco. Eu e minha esposa. E nós tínhamos um sobrado e nós moramos para um apartamento pequeno aqui. O apartamento era muito grande, a casa era muito grande, e não cabia os móveis que a gente tinha na casa, não cabia no apartamento aqui, porque a gente estava esperando fazer o nosso, então a geladeira não cabia no lugar dela, eu tive que comprar uma geladeira pequenininha, o sofá não dava para pôr na sala, porque senão a gente não entrava na sala, foi um pedacinho dele foi. Bom, final, mudamos para cá, a casa lá, cabia 8 carros na garagem, lá, aí tinha outro andar, todas as coisas ficaram lá, no outro andar, todas as coisas ficaram lá. Eu fiquei com a casa para vender 4 anos, com todas as coisas lá dentro daquela casa, e o mais doido de tudo é o seguinte, não sentimos falta de nada. O que é isso? Falei: Senhor, o que o Senhor está me ensinando? Que a gente se apega em um monte de coisas supérfluas.
Nós se apegamos em um monte de coisas que, no final das contas, não precisa. 4 anos aguardando para vender a casa, e as coisas ficaram lá dentro. Foi uma época em que estava aprendendo a passar régua, para viver um novo tempo. A ideia de simplificar a nossa vida, pressupõe que é tempo de jogar fora, talvez, algumas coisas. Toda bagunça. Cara, pergunta aí para quem está do lado, você é bagunceiro? Pergunta aí. Você é bagunceiro? Você é daqueles lá que, seguinte, cara, você tem um quarto que você junta um monte de tranqueira lá? Tem aqueles que são os bagunceiros, que deixam as coisas arrumadas, a bagunça arrumada, e tem os bagunceiros que deixam as coisas todas desarrumadas. Fala, Senhor. Minha filha passou vou aproveitar e falar, porque assim, minha filha casou há 2 anos, e ela passou um perrengue com o marido. E olha que os pais falaram. O guarda-roupa dela, no quarto dela, nós chamávamos como? Nárnia. Pode falar com a Tayla quando ela vier, ela vem para o casamento, e eu falava, esse aqui é o guarda-roupa de Nárnia, está aqui na minha casa. Falei, Tayla, como? E aí a Cleo fazia esquemas, Camal, sábado nós vamos fazer assim, Era toda uma estratégia para arrumar o guarda-roupa dela. Ela saía, a gente entrava, tinha um monte de coisa ali, era assim. Ela não se arrumou muito não, porque achava que, às vezes os filhos não entendem o que os pais estão falando. Sabe o que aconteceu? O marido dela é o Anderson. O Anderson, quem conhece o Anderson aqui? O Anderson, querido, ele põe as camisas dele no guarda-roupa, vou entregar o cara, mas é coisa boa. Ele põe 4 dedos cada cabide, e as camisas são por ordem decrescente de tonalidade. Então é degradê o negócio. Você já imaginou o choque do guarda-roupa, o guarda-roupa de Nárnia, com esse daqui? Meu Deus. E nós monitoramos, porque os pais já sabiam como é que é. E nós falávamos, e aí? E a Cleo sábia, a pastora Cleo sábia, ligava para ela, e aí, Tayla, como está arrumar a coisa? Eu dava risada, ai, quero ver. Mãe, ele quer que deixe tudo, a louça tem que estar lavada depois, logo que acaba as coisas, o guarda-roupa tem que estar assim. Ela falou, nossa, Deus é bom, cara. E ela foi se adaptando ali. Tempo de jogar fora toda bagunça, todo compromisso que não combinam com seus valores. Quais os compromissos você tem que não tem nada a ver, com valores que são para a sua vida de crescimento, que só atrapalham. Tempo de jogar fora o hábito de viver sem controle financeiro. Ah não, eu vou tocando a vida, e deixa aí, e eu vou fazendo, não arrumo minha casa, não falo das minhas despesas, não converso com a minha esposa, não falo quanto eu ganho, quanto ela ganha, onde a gente vai pôr a grana. Até quando você vai querer guardar o que não precisa? Isso é para jogar fora. É tempo de jogar fora o investimento de tempo em relacionamentos que são prejudiciais e superficiais. Lança fora. Pastor, a gente não tem que amar todo mundo? Volta, unção. Volta. Querido, mas primeiro a tua casa, primeiro a tua família, primeiro a tua esposa, primeiro o teu marido, primeiro os teus filhos, aí você ama. Que adianta, que é a palavra que diz, que adianta você ganhar o mundo e perder a sua própria casa? O que adianta? Nada. O Senhor vem para que seja o tempo de você jogar fora aquilo que atrapalha a unidade da tua casa. Se humilha na presença de Deus, clama a Ele, porque Ele vai te ajudar, Ele vai resgatar, Ele vai fazer. É difícil simplificar a nossa vida, é difícil.
Ah, Senhor, sem dúvida, se você jogar fora determinadas coisas, haverá espaço para você guardar outras. Um novo tempo de união com seu cônjuge, com bases sólidas e verdadeiras, não do que jeito que era, do jeito que Deus fala que é para ser. A falta de unidade no casamento não haverá mais. Um tempo real para conhecer a Deus. Guarda isso, investe nisso. Um tempo de reavaliação profissional, definindo, no teu trabalho, qual é a sua paixão pelo trabalho, a cultura que está envolvida onde você trabalha, o desafio e a recompensa daquilo que você está buscando, estão adequadas a seus princípios de vida, aos princípios que Deus fala para você ter. Tempo de calar e tempo de falar, as duas coisas. Calar, com o ritmo frenético da nossa cultura, o que nós escutamos e o nível de decibéis dentro da nossa cabeça dificulta muito para nós ouvirmos os sussurros serenos de Deus. Como é difícil. Netflix, Facebook, Instagram e mais 300 que vem, WhatsApp, mais a casa, o relacionamento, mas como nós vamos dar conta de tudo isso? Há tempo de calar essas coisas. Eu vi a reportagem ontem, falando sobre o desafio para uma filha. O desafio para a filha era ficar 24 horas sem o celular. Ela topou o desafio. Ela venceu o desafio. E ela falou, foi uma guerra. Eu não conseguia, eu não sabia o que fazer. E o que você viu de bom nisso que você fez? E a filha declarou, uma jovem, eu vi o mundo de uma forma diferente. Eu vi um mundo fora da caixinha, ali. O tempo passou de uma forma diferente. Eu andei, eu caminhei, eu olhei, eu conversei. Eu li um livro. Uau! São coisas novas, de novos tempos, que nós vamos ter que aprender a lidar com elas. Quais são as decisões do que calar nesse tempo em que nós vivemos? Com certeza há tempo para o silêncio, que grita sem voz em nosso interior. Grita sem voz dentro de nós. Isso tem a ver com o que nós aprendemos. Aquieta minha alma, Senhor. Aquieta minha alma agitada. Lava, desintoxica o meu interior daquilo que move-se tudo à minha volta para que eu possa te escutar. Aquieta minha alma. Deus age nesse silêncio com o intuito de nos encorajar, de nos guiar e nos corrigir. Nós podemos calar e repreender, nós podemos ficar quietos, nós devemos também ficar quietos, com todas essas coisas, mídias, conversas tóxicas que dispensam avaliações mais profundas, músicas e filmes que nos provocam inquietação, atormentam a nossa alma, discussões e discórdias vãs. Falar. Tem hora que Deus cutuca a gente, fala. Tem hora que Deus pega e fala, o que você está quieto? Fala. Quando estamos do lado de uma pessoa que está prestes a fazer uma escolha autodestrutiva, não é hora de guardar silêncio, fala. Mulheres e esposas, que são esposas, estão com seu marido e ele está fazendo algo errado, fala. A esposa está caminhando para um lado que está errado, fala para ela.
Não é assim, eu vou deixar cair, porque assim ela aprende. Não. Fala. Ela pode cair, ou ele pode cair, mas você tem que ter um posicionamento cristão. Fala. Não é hora de guardar silêncio, e sim usar palavras que edifiquem. Palavras que sejam verdades absolutas. Palavras brandas que calem as torpes. Lutar, guerrear ou pacificar e viver em paz. Eu vou parar aqui nesse tópico, porque tem um item que me chamou muito a atenção. Nós devemos reconhecer quando um ciclo e um tempo está acabando e é hora de sair deles. Tem coisas que nós temos que ter de Deus isso. Presta atenção que não é o que você pensa, é aquilo que Deus te direciona. Você tem que sair às vezes de um relacionamento tóxico. O que é um relacionamento tóxico? Que não te faz bem. Que não te faz bem. Mas não é que não te faz bem porque você não gosta de ouvir. Não. Só tem coisas que são erradas. Você deve sair e se livrar de uma situação de a falta de perdão. Nós ministramos sobre lavar a alma e desintoxicar nosso interior da falta de perdão. Sai disso. Sai desse ciclo. Sair do cinismo. Eu não imaginei que o cinismo tivesse tanto impacto sobre as nossas ações como ele tem. Cinismo é o ato daquele que demonstra descaso pelas normas sociais ou por uma moral pré-estabelecida. É ausência de prudência. O cinismo ele é contagioso e quando menos esperamos, nós podemos estar incluindo-o sorrateiramente em nossos padrões de pensamentos e conversas. Ele vem disfarçado, sabe como? Para a gente falar cinismo, às vezes a gente não tangibiliza isso, a gente não consegue mostrar como ele é, mas ele vem disfarçado em piadas baratas e negativas a respeito dos outros. Você fala de determinado assunto, eu faço uma brincadeirinha que é o cinismo. Tem que tomar atenção com isso, fiquei ligado nisso. Você acha que você nunca usou de cinismo para determinadas situações? Vou te falar, pensa nisso. Eu fiquei muito preocupado. Ele nos torna pessoas que ficam sentadas no banco, atirando pedra nas outras. O cinismo nos coloca numa posição de atirador de pedra, ao invés de nós entendermos qual é a situação de nós sermos vidraça. Ele fica tirando uma dos outros. Nossos pensamentos podem estar assim. O alerta é que o cinismo não se ocupa da realidade. Ele descarta com um sorriso de desdém. O ponto de vista cínico é contrário à mente de Cristo. Uau! Falei, Senhor, vou pensar agora 30 vezes antes de ter algum tipo de brincadeira. O antídoto contra a mentalidade cínica, o apóstolo Paulo deu para a gente. Filipenses 4, 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fala para quem está do teu lado, Deus estará com você. Queria estar encerrando o culto
repetindo esse versículo de Filipenses 4, 8 e 9. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, declarando que vamos ter os nossos ouvidos atentos para isso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensaremos nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém?